Questão de número 1. Represente no plano cartesiano questões fáceis aqui para começar. Os seguintes pontos. A, 0, 0. Vamos ver logo aqui, ó. O ponto A está aqui. É o ponto de origem. O ponto B, 2 menos 2. Então, eu tenho para a abscissa 2. Para a ordenada, menos 2. Então, o ponto B está aqui. O ponto C, 4, 3. Então, eu tenho 4 para a abscissa, 3 para a ordenada. Então, o ponto C está aqui. E, finalmente, o ponto D, eu tenho 0, 3. Quando a abscissa é nula, o ponto está em cima da ordenada. Então, aqui eu tenho o ponto D. Pronto, acabou. A questão é somente isso. Questão de número 2. Tem várias perguntas aí para a questão número 2. É, ele deixou o mapa de um lado e você tinha que voltar para o outro. Vamos lá. Eu coloquei tudo aqui no mesmo slide para justamente a gente não ter esse problema. Abaixo está representado o mapa do Brasil. E aí tem assim, considere o mapa como representação de um plano cartesiano, onde Manaus, capital do estado do Amazonas, seja a origem. Bom, gente, é só lembrar ali do ponto A. O ponto A é a origem. Então se Manaus aqui é a origem, deixa eu colocar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, Manaus sendo a origem, não é isso? Eu vou fazer um plano cartesiano para cá, ó. Eu tenho aqui a reta dos y, e para cá eu tenho x. É isso que ele está querendo. Então, aqui x e aqui y. Pronto. Sendo Manaus a origem. E aí vem a primeira pergunta, letra A. Essa questão também é bem fácil, quer dizer, eu acho. Vamos ler. Quais regiões se encontram totalmente no primeiro quadrante? Lembra de primeiro quadrante? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Tem alguma região aí que se encontra totalmente no primeiro quadrante? Qual é? Totalmente no primeiro quadrante? A região está inteirinha no primeiro quadrante? Não, nenhuma. Nenhuma. Você observa aqui parte do Nordeste e parte da região Norte. Okay? Então, nenhuma dessas regiões estão totalmente. Letra B. Quais regiões se encontram totalmente no quarto quadrante? Nossa, Centro-Oeste está cortadinho aqui, ó. Isso, então é Sul e Sudeste. Letra C. Existe alguma região que esteja nos 4 quadrantes simultaneamente? Isso. Região Norte. Questão fácil. Aqui a gente não precisa fazer cálculo algum, não. Vamos lá. Próxima questão. Ele diz assim, ó, considere os pontos A, que é W mais 2, T mais 3, e B, 3W menos 6 e 6T mais 18. Determine os valores de W e T para que os pontos sejam coincidentes. Então, qual é o significado da palavra coincidente? Que coincidam, não é isso? Que sejam iguais, que estejam em cima do mesmo lugar. Então, para ser igual, eu vou igualar o x ao x, o y ao y. Quando a gente fala x ao x, y ao y, eu tenho que entender que A ele tem coordenadas x e y. E B também tem coordenadas x e y. Então, o que acontece? Ele quer que essa abscissa seja igual a essa e essa ordenada seja igual a essa. Então, eu vou fazer justamente isso. W mais 2
seja igual a 3w menos 6, então ele quer que coincida. Então vamos lá. Então 3w menos 6 tem que ser igual a w mais 2. Antes que vocês perguntem, mas por que inverteu? É uma igualdade, gente. Invertendo ou não, o resultado não vai modificar. Lembre-se disso. Okay? É um dos princípios de toda equação. Se é uma igualdade, eu posso alterar todos os valores e mudar tudo de membro que o resultado não vai alterar. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que eu vou ter que multiplicar por menos 1 e eu prefiro não multiplicar por menos 1. Eu prefiro não perder esse tempo. Então vou resolver essa equação daí, ó. 3w menos w vai ser igual a 2 mais 6. Então vai ficar 2w igual a 8. 8 dividido por 2, w vai ser igual a 4. Então, já fiz coincidir. Então, o valor de w é 4. Ok? Agora eu vou encontrar o valor de t também de modo que agora as ordenadas se coincidam. Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. 6t mais 18 seja igual a t mais 3. Então, 6t menos t seja igual a 3 menos 18. Então, vai ficar 5t igual a menos 15, não é isso? Então, vai ficar t igual a menos 15 dividido por 5. O valor de t vai ser igual a menos 3. Pronto, tá aí. Esses são os valores de w e de t que ele pediu. Tem alguma pergunta? É uma questão fácil que só precisa da interpretação de vocês, não é isso? Quando ele falou em coincidir, eu tenho que lembrar que eu tenho que igualar. Coincidir quer dizer que eles estão em cima do mesmo ponto, então os pontos são iguais. Vamos lá, questão de número 4. Questão de número 4, ele diz assim: em quais quadrantes podemos encontrar um par ordenado em que x é maior do que 0? Olha só, x maior do que 0 quer dizer que o x tem que ser positivo, não é isso? Olha aqui o nosso plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. Aqui é x, aqui é y. Aqui x no primeiro quadrante é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. X aqui no segundo quadrante é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Não, eu só quero x. Porque ele só está querendo aqui ó, na questão x maior do que 0. Entendeu? Então tem que ser x positivo. Aí eu só estou perguntando por enquanto. X aqui é positivo. X aqui é negativo. No terceiro quadrante, x é o quê? Negativo ou positivo? Negativo. E no quarto quadrante, x é o quê? Positivo ou negativo? Pronto, ele pergunta assim: em quais quadrantes podemos encontrar um par ordenado em que x é maior do que 0, ou seja, em que x é positivo? Quais são os quadrantes? Pronto. Então, primeiro e quarto quadrantes. Acabou. Essa só é a resposta da questão. Bem simples, tá vendo? A gente já resolveu a questão 5, não foi? Ou não? Ou eu não passei? Acho que não passei, não. Não passei, não.
Eu risquei aqui ela porque eu não passei. Questão 7 eu também não passei. Questão 8. Questão 8 é boa. Distância. Isso. Vamos lá. Vamos lá lembrar da fórmula de distância? Agora eu não vou interromper não. Me fala aí qual é a fórmula de distância. Distância entre dois pontos. Estou ouvindo aí. É a raiz. Eu estou ouvindo você bem baixinho. Pronto, tudo bem, eu entendo. É normal. Então, aqui, ó. Distância vai ser igual a raiz quadrada, não é isso? De xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Pronto, essa é a fórmula. Só que eles não deram aí os pontos, as coordenadas inteiras. Ele deu a distância, que é de 6 unidades de comprimento, e deu o valor de z. Ele deu aí uma incógnita, colocou uma incógnita no lugar do x. Então o que eu vou fazer? Então o cálculo daqui é bem grandinho. Vamos resolver aqui a letra A. Então eu vou ter... Por que eu botei D? Então, letra A, nós temos aqui o seguinte. Esse D eu sei que vai ser substituído por 6, então eu coloco ele lá no final. Raiz quadrada de... Então temos aqui o seguinte. Z menos 4, não é isso? Ao quadrado. Você já sabe que aqui vai ter o quê? Um produto notável para resolver, concorda? Mais menos 1 menos 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a D. Nesse caso aí da letra A, tem que ser igual a 6. Então vamos lá. Eu vou ter raiz quadrada de z menos 4, é aquele caso. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8z, mais o quadrado do segundo termo. Menos 1 menos 2 dá menos 3, não é isso? Menos 3 ao quadrado dá o quê? Isso. Então, mais 9 igual a 6. Isso aí é uma equação irracional. A gente vai ter que excluir esse radical. Como é que nós excluímos o radical? Eu vou elevar ambos os membros da equação ao quadrado. Isso mesmo. Então, aqui acaba. Isso. E aqui vai ficar 6 elevado ao quadrado, dá 36. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar z ao quadrado menos 8z. 16 mais 9 dá 25. Igual a 36. Esse 36 eu já poderia ter passado para lá para o primeiro membro. Ele vai virar uma equação de segundo grau na sua forma completa. 25 menos 36 dá quanto? Dá 11, não é isso? Correto? Dá menos 11. 25 menos 36. Então, menos 11 igual a 0. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui agora nessa questão? Vou resolver delta e Bhaskara. Eu já vi aqui pela solução que delta não vai ter raiz real, então a gente vai ter que levar ele para Bhaskara normalmente. Então, ó, delta vai ser igual b ao quadrado, 64. Estou fazendo direto, viu, gente, para não perder tempo. Menos 4 vezes a vezes c. Então, c é negativo, então vai ficar positivo aqui, ó.
4 vezes 11 dá 44. Então, delta vai ser igual a 64 mais 44 dá 108. Fatora aí 108 para mim. Me diz aí quanto é que ele é, quanto é que ele representa. Quem é que me diz aí mais rápido? Vou fatorar aqui também. 108 fatorado por 2. Vai ficar 6 raiz de 3. Já vou colocar logo aqui em Bhaskara. Bhaskara. X vai ser igual a menos B. Então vai ficar 8. Isso. 8. Mais ou menos. E aí a raiz quadrada de 108, que não é exata, vai ficar o quê? 6 raiz de 3. Sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Então sobre 2. Eu botei ali x, mas não é x, é z. Não é isso? Que nós estamos encontrando é z. Então vamos lá. Primeira raiz. Eu não posso somar aqui, ó. 8 mais 6 raiz de 3, não é isso? Então eu posso colocar um fator comum em evidência, que seria quem? 2, não é isso? Então vai ficar assim, ó. 2, abre parênteses, 4 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Alguém não entendeu o que foi que eu fiz aqui? Pergunta agora, para não ficar lá. E o 6 também. Entendeu? Se eu aplicar distributivo aqui, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 3 dá 6, tá vendo? Eu coloquei um fator comum em evidência. Aí eu posso cancelar, ó. Cancelo. E aí meu resultado é 4 mais 3 raiz de 3, a primeira raiz. Nesse caso daqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como vai ficar diferente e ele quer o valor, então vamos botar logo aqui direto, ó. Mais ou menos 3 raiz de 3. Acabou. A gente não vai precisar perder tempo, não. Então, o valor de z é 4 mais ou menos 3 raiz de 3. Agora que eu vi pela resposta realmente do livro, se eu tivesse prestado atenção, não ia passar isso para vocês, não. Isso é bem trabalhoso, mas é bom que a gente vai aprendendo. Aham. Nessas questões aí são questões para complementar mesmo. Vamos fazer o outro. O outro vai dar no mesmo ritmo, viu? Eu já vi pela resposta aqui dele que não vai dar uma raiz de novo quadrada exata. Vamos lá. É bom que a gente treina. Eu vou passar esse tipo de questão, claro, na atividade pontuada ela vai aparecer, mas não se preocupe que eu não vou colocar para chegar em uma equação de segundo grau desse formato que está aparecendo aí. Então, tão trabalhoso assim. Não há necessidade. Caderno? Cadê o caderno? Dá um print nessa tela, depois você copia. É melhor. Vou apagar a tela. Posso? Apagando. Vamos lá. Continuando, a mesma coisa. Letra B. Eu vou ter o que aqui? Raiz quadrada de 3
menos 5 ao quadrado mais z mais 3. Repare que eu sei que é menos, menos com menos vai mudar o sinal. Vai ficar z mais 3 ao quadrado. Isso aqui tudo igual a 3 unidades. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 3 menos 5 dá menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Mais, de novo, um produto notável. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 3. E aí eu vou naquele processo, ó. Elevar ambos os membros, que aqui eu tenho uma equação irracional. Elevar ao quadrado. Aqui a raiz acaba. Então, nós temos aqui o seguinte. Menos 2 ao quadrado vai ficar 4. Mais z ao quadrado. Mais 6z. Mais 9. Igual a 9. Bom, repare que esse mais 9 aqui vai passar para cá para o primeiro membro e vai acontecer o quê? Vai ficar simétrico. Isso, vai ficar simétrico, não é isso? Isso, não, estou dizendo 9. Esse 9 vem para o primeiro membro e ele vai ficar simétrico, então eu já posso eliminar ele. Não vou perder tempo. Então só vou organizar a equação de segundo grau. Z ao quadrado mais 6z mais 4 igual a 0. Então vamos lá, delta. B ao quadrado, então vai ficar 36, menos 4 vezes 1 vezes 4. 4 vezes A vezes C. Então 4 vezes 4, 16. Delta vai ser igual a 20. Fatora logo 20 aí, vamos ver quanto é que dá. 20 é 2 raiz de 5. Confere para mim. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Z. Z vai ser o quê? Menos B, mude o sinal de B, então menos 6. Mais ou menos 2 raiz de 5. Ou seja, eu já fatorei e já extraí o fator do radical. Sobre 2 vezes A. Então, sobre 2. O que é que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão A. Eu vou colocar aqui em cima fator comum em evidência. Que é 2 de novo, não é isso? Então, vai ficar 2, aí vai ficar menos 3, mais ou menos 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E aí eu só cancelo. Então, z vai ser menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 5. Está aí o resultado da questão. Bem trabalhosa ela. Questão de número 11. Isso, 11, 12 e 13, não é isso? E depois as atividades que eu passei no post, que eu anexei. Vamos lá. Defina o ponto médio. Ponto médio é fácil. Questão 12. Deixa eu avançar aqui. Ou 11, voltando para 11. Defina o ponto médio dos segmentos determinados nos pontos a seguir. Como é que determina aí para mim ponto médio? Como é que eu vou determinar?
200 sobre 16? Só isso? 200 mais 16 sobre 2, não é isso? Isso, 8 mais 0 sobre 2. Facílimo ponto médio. Então, letra A, você tem médio, vai ser igual a 216 sobre 2 dá 108, não é isso? Vou fazer direto. Alguém se importa? Eu já vou fazer mentalmente. É rapidinho isso aqui, que é bem fácil. Então vai ficar 216 dividido por 2, vai ficar 108. Aqui, 8 dividido por 2, 4. Pronto. Se não estiver entendendo, fala. Professor, faço passo a passo, é melhor. Vamos lá. Letra B. Eu vou ter menos 9 mais 1. Isso. Dividido por 2. E 1 menos 7. Aqui tem que ter atenção. Então, ponto médio é assim. Menos 9 mais 1 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2. Isso. 1 menos 7. Menos 6. Dividido por 2. Pronto. Ok? Esse caso aqui só tem que ter atenção. Letra C. Vamos lá. Ponto médio. 16 menos 10. Isso. Então, vamos lá. 15 mais 7 sobre 2. Então, ponto médio vai ser igual a 6 dividido por 2, 3, não é isso? 22 dividido por 2, 11. E letra D, nós temos ponto médio, 12 mais 7, 12 mais 7 não, 12 mais 8, dividido por 2, e 7 mais 9, então ponto médio vai ser igual, nesse caso aqui, 20 dividido por 2 dá 10, 7 mais 9 dá 16 dividido por 2, 8. Pronto. Para compensar aí. Ponto médio bem rapidinho. Dá o print aí nessa tela. Vamos resolver a questão 12. O ponto Z, 4 menos 5, é ponto médio do segmento RS. Sabendo que S é 12, 15, determine as coordenadas de R. Então vamos lá. Então a gente sabe que é o seguinte, ó, as coordenadas de R é x e y. Concorda? Fale, pode falar. Não, estamos aprendendo. Você está aprendendo ainda, é normal. Eu vou ter que fazer o quê? O ponto médio é Z. 4 não é o ponto médio de R e S. Pronto. O que é que eu vou fazer? Ponto médio de R e S, eu vou ter que somar 12 mais x, dividido por 2, tem que dar igual a quanto? Ó, vamos lá. Vou botar aqui todas as letras. Z é 4 menos 5 e S é 12, 15.
O que você tem que lembrar, o que ponto médio é isso aqui, ó. x1 mais x2 dividido por 2. E aqui vai ser y1 mais y2 dividido por 2. É só eu aplicar essa ideia aqui, ó. Lembrando que esse aqui é... Ah. Rapidinho, deixa eu falar. Vai lá, fala aí. 15 com y dividido por 2. Repete aí do início. Ó, isso, isso. Pronto, não, peraí. Vamos primeiro encontrar o valor de x. X mais 12 dividido por 2, ele tem que ser igual a quanto? Ao ponto médio. Quem é o ponto médio? Quem é o ponto médio x? Ó, olha aqui em Z. Z é o ponto médio, ó. Pronto, é isso. Para você encontrar o valor de x, você vai fazer isso. Aí aqui você pode aplicar, ó, o cruz credo. Então você tem x mais 12 vezes 1, dá x mais 12, igual a 8. Então x vai ser igual a 8 menos 12, x vai ser igual a menos 4. Já encontrei o valor de x. Eu vou fazer a mesma coisa para o valor de y. Como é que vai ser o valor de y? Diz aí para mim. Igual a... Correto. Então, para o valor de y, eu vou ter que fazer isso. Então, nesse caso, eu vou ter ó, y mais 15 sobre 2 é igual ao ponto médio, que é menos 5. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Boto 1 aqui, então eu vou ter y mais 15 igual a menos 10. Então, y vai ser igual a menos 10, menos 15. Y dá menos 20. Pronto, já encontrei a coordenada de R. Qual é a coordenada de R? Correto, tá aí. Então essa é a resposta. Menos 4 para x, menos 25 para y. Tá aí. Só ficar atento. E por fim, para terminar, e encerrarmos de uma vez por todas o livro, questão 13. Copiou? Quer que eu volte? Dá um print aí na tela. Acho que... Tenho a impressão de que nós fizemos essa questão 13. Acho que fizemos uma parecida. Vamos lá, questão 13. Olha só. Sabendo que A, 4, 5, é a coordenada do ponto médio do segmento AB, okay? Determine a distância entre A e B. Nesse caso daqui, A, 4, 5, e a coordenada do ponto médio do segmento AB é 6, 8. Então, é a mesma, a gente vai começar da mesma maneira que nós fizemos a questão 12. Então, tem um ponto lá médio, então a gente vai chamar de M.
Depois que a gente encontrar o ponto médio, cadê? De AB que é 6,8, a gente vai encontrar o ponto B, na verdade. O ponto médio é 6,8. A gente vai encontrar o ponto B. Depois que a gente encontrar o ponto B, o cálculo vai ser igualzinho da questão 12. Aí, para finalizar a questão, a gente vai calcular a distância. Aquela formulazinha, D vai ser raiz quadrada de, ok? Então, a primeira coisa, ó. Então, para a gente não se perder, vamos anotar aqui, ó. Então, ponto A é 4, 5. O ponto médio de AB, eu vou chamar de M apenas, porque isso aqui, ó, atrapalha já, é 6, 8. E a gente tem que encontrar o ponto B, quais são as coordenadas, que a gente vai chamar de x, y. O que é que significa? Que nós vamos fazer o mesmo cálculo da questão 12. Então, depois que nós fizermos o cálculo e encontrarmos as coordenadas de B, aí, por fim, a gente vai calcular a distância. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui mesmo. Então, ponto médio. Então, a gente vai ter aqui, ó, x mais 4 dividido por 2 é igual a 6, que é o ponto médio. Então, nós vamos ter aqui, ó, x mais 4, estou fazendo direto, ok? É igual a 12. Estou aplicando aqui o tal cruz credo, ó, tá vendo? Então, x vai ser igual a 12 menos 4. X vai ser igual a 8. Pronto. Então, já encontramos o primeiro aqui, ó, 8. Falta o valor de y agora. Então, y a gente vai fazer o quê? Y mais 8, ou desculpe, y mais 4 dividido por 2 é igual a 8. Então, y mais 4 não, mais 5. Mais 5 dividido por 2 é igual a 8. Então, y mais 5, já aplicando ó, cruz credo aqui, vai ser igual a 16. Y vai ser igual a 16 menos 5. Y é igual a 11. Pronto. Está aí as coordenadas do ponto B. Para eu calcular a distância, eu precisava do ponto B. Como é que eu calculo a distância mesmo? Raiz quadrada, não é isso? Aí a gente vai pegar aqui, ó, o A e B. Ele quer a distância de A e B. Como é que faz? Eu não vi o anterior. Vai ficar o quê? 4 menos... Não, ó. 4 menos 8. Lembra? Isso, é x. Isso. Mais não. Mais, não pode esquecer. E aí agora? Q6. Olha direito. É A e B, a distância de A e B. Então repete aí pra mim. A distância de A e B é o quê? 5 menos 11. Ah, pronto. Ao quadrado. Então, vou ter aqui 4 menos 8 dá menos 4 ao quadrado, vai ficar 16. Mais 5 menos 11 vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Então, a distância vai ser igual. 16 mais 36 dá o quê? 42, 52. Raiz quadrada de 52. Será que dá para fatorar? Fatora ele aí. Dá quanto? Correto. 2 raiz de 13. Isso.
Ele não sai mais do radical. E encerramos o livro 2, definitivamente. Questões 1 e 2 fizemos. Questão 3, não foi isso? Questão 4 fizemos. Vamos lá, vamos resolver logo aqui. Na figura a seguir, considere que I é o centro da circunferência. Em caso de afirmação, indique se é verdadeiro ou falso, em cada afirmação. O segmento LI é diâmetro. Verdadeiro ou falso? LI é diâmetro? Verdadeiro ou falso? Olha de novo. Olha a figura. É falso. É falso. Correto. Vou botar aqui do lado, ok? O segmento MI e IJ são congruentes. Olha lá. MI e IJ são congruentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. São raios, gente. Os raios na mesma circunferência, todos têm a mesma medida. Todos são congruentes. O segmento KN é uma corda de circunferência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Continuando. Os segmentos KI e MI e M são congruentes. KI e M são congruentes. Verdadeiro, são raios. Se traçássemos o segmento KL, cadê? Deixa eu ver ali. Pronto, entendi. Segmento KL, teríamos um triângulo escaleno K. Vamos lá, vamos traçar aqui, ó. KL, teríamos um triângulo KLI escaleno. Verdadeiro ou falso? Oi. Isso. Correto. Aqui não é hipotenusa, ok? A gente não pode dizer porque ele não é um triângulo retângulo. É o lado oposto a esse... Isso. Pronto. Então, ele seria o quê? Um triângulo o quê? Seria um triângulo isósceles. Ele tem dois lados congruentes. Então, aqui é falso. Ele não é um triângulo escaleno. É um triângulo isósceles. Ok? Questão 4 resolvemos. Questão 5. Resolvemos também, não foi? Resolvemos. E aqui, vamos lá. Faltou a questão 6, foi até aí. Falamos de ângulo, ângulo central. Ângulo central tem a mesma medida do que? Do arco, não é isso? Da circunferência. Então ele está pedindo aí, ó, determine o valor de alfa nos casos a seguir. Na letra A, qual o valor de alfa? Está bem claro. Qual o valor de alfa? Correto. Alfa é ângulo central. Ângulo central tem a mesma medida do arco. Como é que eu vou resolver a letra B? 2α é igual a 170 graus. Não é isso? 2 alfas. É porque aí é 2 alfa. É como se fosse 2x. Entendeu? É uma equação. 2x é igual a 170 graus. Então, alfa vai ser igual a 170 graus dividido por 2. A alfa mede 85 graus. Pronto. A mesma coisa vai acontecer com a letra C.
Pela letra C eu vou fazer a mesma coisa. 2α vai ser igual a 70 graus. Então, α vai ser igual a 70 graus dividido por 2. 35 graus. Pronto.